Muito bom, meus irmãos, estamos começando a TV Ágape, a paz do Senhor Jesus, coisa boa, a melhor parte da tua quinta-feira é agora, a TV Ágape, a TV da sua família. Já vai dando like aí, compartilhando, convida seus amigos e parentes, se ajeita aí porque a TV Ágape hoje está uma bênção. Vamos lá para o primeiro quadro, já vamos começar aí com o nosso podcast. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com esse quadro tão especial, o podcast Ágape, onde nós batemos um papo aqui com algumas pessoas que têm nos ajudado, que têm nos influenciado muito e tem muita coisa para nos ensinar. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber a nossa obreira Daiane. Ela é uma educadora e ela vai nos ensinar aqui hoje. Nós vamos bater um papo muito bacana sobre os desafios do professor, qual a batalha que eles enfrentam, enfim. Daiane, aperta minha mão aqui. Primeiramente, prazer enorme ter você aqui. Cumprimento o pessoal para a gente já começar a bater um papo aí com a turma. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com o Senhor para falar um pouco, da minha trajetória, um pouco dos nossos desafios aí como educador e educadora cristã. Amém. Pessoal, aproveita aí, já compartilha, já dá o seu like para a gente alcançar mais vidas. Daiane, então vamos lá, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Fala para nós aqui, primeiramente, qual a sua área de formação e há quanto tempo já você leciona, né? Quais as modalidades, quanto tempo, só para a gente te conhecer melhor, para o pessoal saber qual área que você leciona. Então, pastor, eu leciono há 12 anos já. Meu Deus! Há 12 anos. E eu sou formada em letras, licenciatura plena, e eu posso atuar tanto com língua portuguesa quanto com língua inglesa. As modalidades é o Fundamental 2 e ensino médio, do qual eu me adequo bem com os jovens do ensino médio. Melhor. E na atualidade, onde você está trabalhando? Eu trabalho na Escola Terezinha Moreira Marra, eu estou lá desde quando a escola foi fundada, em 2014. Meu Deus, que bacana. E tenho visto a escola crescer, desenvolver, se firmar enquanto um educandário. Que legal, então vamos lá. Quais são os maiores desafios enfrentados na educação, Daiane? O que você tem a dizer para nós sobre isso? Então, pastor, há 12 anos no ensino eu tenho visto um declínio muito grande dentro das instituições educandárias. Há estudos que comprovam que de 30 anos para cá a educação teve um declínio muito grande. Não sabia. No quesito interesse dos alunos, o foco dos alunos terem caído muito. Quais são os nossos principais desafios dentro de sala? Indisciplina. Nós temos um nível grande de indisciplina porque os alunos estão muito desinteressados. E nós temos hoje a tecnologia, que acaba gerando em nós uma competição. Nós temos que competir com a tecnologia o tempo todo. E a gente sabe que o excesso de tecnologia nem sempre é positivo, principalmente para jovens que não sabem... Todo excesso é ruim, É ruim. E eles não sabem fazer essa separação. Então nós temos aí indisciplina e a falta de interesse. Eles não têm foco, eles não têm objetivos. A gente pega alunos de ensino médio que não têm sonhos, não sonham com a faculdade, não sonham com o mercado de trabalho. Outro problema grave que nós temos na escola hoje, pastor, é o problema psicoemocional. Nós temos muitos alunos aí que não se adaptam no meio dos outros. Nós temos problemas graves de alunos com crises de ansiedade, com depressão. Eu tenho alunos de 14 anos que tomam remédios de tarja preta por causa de crises de ansiedade, não conseguem dormir. E o que você acha que gera isso numa criança, num adolescente? É aí que nós vamos entrar, que para nós hoje é o maior desafio da educação, a ausência de uma referência familiar, a ausência de pais presentes. A gente vê, pastor, o declínio da educação desde quando? Desde quando a mulher precisou sair para trabalhar. Eu percebo isso. Às vezes a mãe, estando em casa, ela conseguia orientar esse filho, a questão do afeto, de saber o que o filho está fazendo, de direcionar, de conduzir, e a gente não tem esse apoio, a gente não tem esse respaldo dessa família em casa e nem na escola. Os pais, às vezes, pastor, não sabem com quem o filho anda, o que o filho está fazendo. Eu tenho alunos que passam a madrugada no telefone e os pais não sabem. Ou sabem e não querem confrontar. Nós tivemos um caso na escola esses dias muito, que nos deixou até um pouco assustados, uma menina de 14 anos,
Ela usa o celular assim, muito, né, muito excesso na sala, não guarda e a gente, por mais que tente... E só não por consiga. questão de curiosidade, cortando um pouquinho, como que eu parei de estudar há muito tempo, como que é liberado o celular na sala de aula? É liberado, não é? Como que funciona? Não é. Na verdade, o Estado, ele fez uma lei num certo tempo que proibia. Com a pandemia, nós começamos a usar, né, esses Sim. recursos até para Sim, aula, entendi. pesquisas. E aí, o que acontece, pastor? Às vezes a gente precisa do celular. Só que esse fato de a gente precisar, o aluno não sabe separar. Então, na ele sala não de aula, poderia hoje usar, ele pode usar? desde que o professor permita. É Ah, proibido. tá, entendi. Então, se o professor permite, ele pode. Então, retorna ao caso lá que você ia contar E pra aí, gente. pastor, a gente chama a mãe dessa menina, 14 anos a aluna tem. E a mãe fala para nós assim, será que vocês podem proibir ela de usar o celular? Porque eu não posso, eu não consigo. Então, Aí mãe, querem transferir para vocês uma autoridade e responsabilidade que tinha que vir que não de é casa. nossa. Né? Então, o que acontece? Hoje nós não temos só escola. O professor hoje, ele tem uma demanda muito grande. Porque a gente, além de professor, a gente muitas vezes faz papel de pai, né? E até psicólogo, às vezes, né? De estar conversando, de estar orientando. Então, é difícil. Então, de todos os desafios que eu disse para o senhor, eu acho que o agravante é a falta da família que desencadeia o restante. E uma questão de curiosidade, a gente vê isso muito na internet, na televisão também. Você já presenciou casos de alunos agredindo o professor, partindo para cima, ou você não presenciou isso já? Ou se já aconteceu contigo? Pastor, então, eu não tenho problemas com alunos. Há 12 anos nunca tive problema com aluno. Mas eu estou na escola do Enéas, né, um bairro que até antes, quando surgiu em 2014, era um bairro bem diferente do que ele é hoje. Sim, né, sim. Em questão a nossa igreja surgiu lá. Exato. E na época era muito, qual a palavra certa? Era muito discriminado, né? Também. O pessoal tinha uma barreira muito grande com o bairro Enéas. Alto de criminalidade ali na época. Então, assim, passo até eu, quando eu fui para lá trabalhar, eu fui toda cheia de preconceitos. E o que aconteceu? Em 2014 eu entrei, a escola, a gente pegou muito aluno do CIAP, que eles saíram do CIAP para ter um processo fora do CIAP de restauração, né, de socialização. Então nós tínhamos muitos alunos assim. Era uma escola muito difícil e a gente presenciou isso em 2015. Uma aluna agrediu a supervisora da escola. Agrediu fisicamente? Fisicamente, fisicamente. Mas foi a única vez que eu presenciei esse tipo de atitude. Até então, eu não tinha presenciado. A gente tem esses problemas, assim, né? De o aluno te desacatar, às vezes ser agressivo, mas de agressão física foi a única vez que eu presenciei. E como cristã, agora falando como cristã, né? Quais são as maiores dificuldades encontradas no âmbito escolar? Você falou de professor de um modo em geral, mas agora dentro da nossa fé, sim, qual a dificuldade que você vê nesse âmbito aí, Daiane? Então, pastor, para mim, um dos mais difíceis, né, que eu acho mais difícil, é a desestruturação da família. Né? É você tirar aquilo que uma vez foi instituído por Deus como sagrado, né, pai, mãe, filhos, e desestruturar tudo isso para poder adaptar com o mundo. Para mim é muito difícil. E outra coisa que eu acho terrível é o declínio dos valores morais e éticos. Eu sou mulher. Na minha época, pastor, as meninas tinham uma boa conduta, tinham que se portar de uma forma diferente. Hoje a gente não vê isso. Né? As meninas agindo de formas até muitas vezes piores do que os meninos, eu digo no comportamento, né, vulgar mesmo. Então, assim, essa questão desses valores morais e éticos, a gente não tem isso mais. E a questão de respeito, de pessoas mais velhas, de hierarquia mesmo, sabe? Professor, diretor, não tem isso. Então, eu sinto falta disso e eu vejo, pastor, que isso tem trago um problema muito sério para esses meninos como futuros pais e como futuras mães. Sim. Porque eles não têm essa noção de que, né, existe alguém acima de você, de que você tem que ter uma boa conduta, uma boa disciplina em tudo que você faz, diante da sociedade, diante de outras pessoas, né, diante de outros olhos. E professar a minha fé, pastor, é muito difícil. Quando as pessoas sabem que você é cristã, eles já te olham com uma visão diferente. Sim. E é impossível a gente ser cristão e em algum momento você não mencionar Jesus. E a gente é totalmente limitado a isso, a educação, né, por não ser um permite, país né? laico e a educação é um sistema laico, então a gente não pode professar.
E para mim é muito difícil, tanto é que eu vou para a escola, minha Bíblia todos os Porque dias. chega uma hora que dá choque, né, Daiane? Não tem jeito. Dá choque em questão de fugir cultura, o tempo todo. Verdade. Então, para mim, é uma das maiores barreiras, pastor, dentro do sala. E baseado nisso aí, Daiane, quais das atitudes dentro da vida com Cristo te ajudam dentro da sua profissão? Qual a vantagem de ser uma professora e cristã? Amém. Isso é maravilhoso, porque quando eu comecei, eu estava num começo de vida com Cristo. Então, eu ainda não tinha sido transformada da maneira que hoje eu sou. Sim. Então, às vezes, eu ficava muito irada com o aluno, levava a raiva desse menino para casa. A gente, às vezes, quer torcer com esse menino, né? Não é fácil, não. Não né? é. E hoje, pastor, às vezes a gente até fica com raiva no momento, mas depois passa. E, na verdade, eu tento alcançar eles com amor. O mesmo amor que Cristo teve por mim, eu tento ter por eles. Por quê? Porque eu já errei diante de Cristo. E Cristo ainda assim me amou, né, me perdoou. Sim. Então eu procuro sempre levar o amor para eles, perdoar pelo que eles fizeram e tento olhar, pastor, esses meninos, além dos olhos. Porque essa ação, essa reação, ela vem de uma ação anterior. Isso é verdade, é verdade. E hoje eu oro pelos meus alunos, oro pelas famílias deles e tenho um bom relacionamento com os meus alunos. Bom, Daiane. Eu falo que nesses 12 anos eu tenho grandes amigos que foram meus alunos. E alunos, pastor, que às vezes veio de uma família muito desestruturada e que em mim encontraram um abraço, um ouvido para ouvir. Então eu tento fazer com eles aquilo que Cristo fez por mim. Que legal. Além de ser a professora deles, você se posiciona como até uma conselheira espiritual, né, Daiane? Sim, eu tento. E baseado nisso também, considerando que seus alunos sabem que você é cristã, né, como você mesmo disse pela sua postura, qual a sua reação mediante ao questionamento sobre a palavra de Deus? Porque, como você mesmo disse, nós sabemos que a gente vive num país laico e ali você tem que lidar com alunos de várias crenças. Sim. E acredito que muitas vezes eles devem te questionar ou te perguntar sobre alguma coisa. Qual que é a sua postura? Ah, sim, com certeza. Eles questionam sempre, né? E muito sobre pecado. Eles sempre querem saber, tia, é pecado? Não é pecado? Pode, até não onde pode? Até onde não pode? E hoje, né, tem toda a questão dos gêneros aí, eles perguntam muito, questionam muito sobre isso, pastor. Quando a palavra diz que é pecado, eu sempre falo, olha, isso é pecado. Segunda palavra, pecado. Está aqui, eu te mostro no texto, porque eu carrego a Bíblia para a escola. Sim. Mas quando a Bíblia não diz, por exemplo, tatuagem, a Bíblia não é específica em tatuagem. Aí eu sempre mostro, até aprendi com o senhor aquela questão, né? Vai te edificar? Qual a mensagem que você está passando com essa tatuagem? Qual a motivação? O que está te levando Exato. a fazer isso? Então, assim, eles questionam muito sobre família, pastor. Hoje eles questionam, pastor, tia, né? Fala alguma coisa na Bíblia sobre família? É certo, né? Esses outros tipos de famílias que estão surgindo agora. Sim, sim. Então, pastor, eu sempre procuro responder com eles com amor, mas mostrando a verdade. Sim. Né? Então eu mostro para eles o que é pecado, o que não, o que está certo, o que está errado, o que a palavra diz, mas sempre sem julgar ou ter preconceito, mas sempre com amor, né? Mostrando para eles que por mais que a gente às vezes esteja uma vida que não agrade a Cristo, a gente pode mudar e Cristo nos perdoa por isso, porque Ele nos ama, apesar dessas dificuldades. Daiane. Então assim, pastor, apesar de ter esse choque, eles me respeitam muito como cristão. Daiane, que uma prova disso, só aqui na nossa igreja, quantos membros aqui que foram seus alunos e que estão conosco? Vamos citar aí, vai. Tem a Bianca, a Ayla, o Alisson, o Tiago está vindo agora, o Jonathan está frequentando, e o Gabriel também está frequentando. E o Gabriel, 6 almas. Poxa, isso é um privilégio, Daiane. Isso é sinal que você tem feito o seu papel de cristã, né? Que bacana. Eu te falei que o tempo voa lá. O tempo voa. Agora vamos para a nossa última pergunta. Das experiências que você presenciou no campo da educação, qual delas que você considera mais significativa, Daiane? Sim. Então, pastor, para mim, né, eu falo que eu sou professora. Eu estou professora, na verdade, porque eu sou filha e sou serva de Cristo. E para mim, no meio de um ambiente tão hostil, que a educação hoje, infelizmente, é um ambiente muito hostil, principalmente para falar sobre o amor e a palavra do Senhor, eu ter tido esse privilégio de alcançar almas para o Senhor, de alcançar essas pessoas para Jesus e levar a palavra do Senhor para eles, para mim foi um dos maiores prêmios que o Senhor me deu dentro da minha profissão.
Porque eu sei que muitos ainda não vieram, mas há uma semente que foi lançada. Amém, Daiane. Para nós já caminharmos para o fim, qual o conselho que você dá para os seus colegas de profissão? Muito bom. Para nós encerrarmos esse bate-papo aqui, certamente tem muitos educadores nos ouvindo aqui e enfrentam as mesmas dificuldades que você. Sim. Qual o conselho que você dá a eles, Daiane? Então, pastor, o conselho que eu dou, tanto para aqueles que são cristãos ou não, né, que professam uma fé ou não, mas que a gente procure olhar esses meninos além dos olhos, sabe, procurar entender a ação, a reação desse menino, o que está levando ele a agir dessa maneira, porque eu acredito no amor, eu acredito que o amor cura feridas e que nós, professores, apesar de sermos tão atarefados no nosso dia a dia, mas que em alguns momentos, né, a gente seja esse ouvido que às vezes esse menino precisa para falar, que a gente seja um braço estendido e que a gente procure trazer paz para esse ambiente que já é tão difícil, que já às vezes tem tanta agressividade, porque, sabe, pastor, esses meninos trazem de casa muitas feridas. Então, nós, como professor, a gente pode mudar a história deles. É verdade. Né? Nós somos ali uma referência. E talvez, e muitas vezes, a única referência que esses meninos têm. É verdade. Então, que nós possamos... Tem muita gente que brinca com isso, mas que nós façamos também por amor. Né? Porque o salário, se for olhar, não é tão compensativo. Mas faz por amor. Mas que seja o e amor. Os alunos ainda têm o hábito de chamarem vocês de tia? Sim, até hoje mantém? Que as meninas me chamam aqui na escola, na igreja. É tia, sim. E tem professor que não gosta. Não gosta? Eu não me ofendo. O que vocês quiserem me chamar, vocês podem chamar. Não me chamam de Sá, porque fala Sá, eu não gosto, mas o restante pode me chamar. Daiane, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, por ter aberto mão de um tempo. Você é uma bênção para nós. Aqui na igreja você tem somado, tem ajudado. Manda um abraço para o Arley. Arley é um companheiro, para os seus meninos. E que Deus continue te usando, te dando graça, sabedoria naquele lugar. E que você continue sendo essa referência de Cristo naquele lugar. Dá um recado final para o pessoal, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Bom, pastor, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente falar daquilo que a gente vive, né? Até porque tem pessoas que às vezes estão na mesma situação que a gente. E eu louvo a Deus por essa igreja, por esse ministério, louvo a Deus pela vida do Senhor. Muito obrigada pelo convite. E procurem amar uns aos outros, levar o amor de Cristo, porque em algum momento Ele nos achou feridos, machucados, caídos, nos levantou, nos amou e nos restaurou. Amém. Aperta minha mão. Obrigado. Pessoal, que bate-papo bacana. O bate-papo encerra por aqui, mas a TV Ágape continua. Tem muita coisa boa no programa. Já aproveita aí, já compartilha. Vamos lá, vamos para o próximo quadro, pessoal. Bate-papo bacana com a nossa obreira Daiane, nos ensinando aí sobre os desafios do professor. Agora esse quadro também muito legal. A Adri está nos ensinando. Adri lá, agora já está com você. Olá, meus amigos e queridos irmãos, cumprimento todos vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez para responder algumas perguntinhas que vocês mandaram sobre devocional e para fazer um devocional com vocês, para vocês verem que não é tão difícil assim. Para iniciar, hoje eu quero responder a pergunta de dois queridos amigos meus e aqui irmãos da igreja, do Zilton e do Guilherme. Vou começar com a do Zilton. Zilton nos mandou assim: música, sim ou apenas um fundo musical? No que diz respeito ao devocional, né? Ele está perguntando se é interessante nós escutarmos música enquanto nós fazemos o devocional. Se você googlar aí, você vai ver que existem muitos estudos que falam que a música é um excelente auxílio para quem tem problemas aí de concentração. Ela pode auxiliar na concentração. Então, pode ser bacana para você que às vezes tem dificuldade de lidar com o estudo no silêncio, né? Às vezes pode agregar algo bom aí para você. Mas também existem estudos que dizem que a música, ela dá um rendimento mais baixo para essas pessoas. Então, você tem que identificar qual grupo você está. Eu, Adrila, não consigo fazer devocional no puro silêncio. Eu preciso de pelo menos um instrumental ali no fundo e me ajuda a concentrar. Foi uma tática que eu descobri. Inclusive, o instrumental de louvores, né, tem sido muito mais meu aliado do que as músicas, os próprios louvores, porque às vezes eu também me pegava cantando uma música enquanto eu estava lendo. Então, o instrumental, ele fica ali como um fundinho, ele ocupa o silêncio, então eu não escuto o barulho da rua, o barulho da casa, mas eu não desconcentro também com as letras da música. Então, o meu conselho é que você identifique qual grupo você está. Se você é aquele grupo que se desconcentra fácil ou não. A música, ela pode sim ser um bom auxílio aí para você desenvolver o seu devocional. E a pergunta do Gui,
é a seguinte: qual o melhor horário para um devocional? Bem, à luz da palavra, existe uma passagem que fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o conselho que eu te dou é: se você puder, faça o seu devocional quando você levanta, né? Por quê? Você vai ficar ali mais sensível no restante do dia para ouvir a voz do Senhor nas demais situações do seu dia. Então, vai ser muito bom para você. Só que eu também compreendo que existem pessoas que não rendem tanto no período da manhã. E tem pessoas que têm a manhã muito corrida, né? Às vezes aí acorda muito cedo, vai para o trabalho muito cedo. E às vezes acaba fazendo devocional só por fazer ou para marcar o ponto. Essas pessoas eu não indico que você faça devocional nesse período. O importante é você fazer o seu devocional, né? Se você não consegue fazer ali no período da manhã, que é o que eu indico, né? O que eu gosto de fazer, né? O que eu às vezes tento fazer sempre, faça o seu devocional assim que você puder, bem feito. Ou no seu horário de almoço, no período da tarde, no período da noite. Eu gosto muito da Bíblia no período da noite, porque é o horário que tem mais silêncio na minha casa, né? Silêncio na rua. Então, eu gosto de fazer à noite também. Mas eu não deixo de fazer de manhã. Pelo menos pegar um devocional guiado ali e às vezes estudar uma passagem, algum versículo e meditar nele ali por alguns minutos, né? Pelo menos isso, faça pelo menos isso de manhã. Mas não deixe de fazer o seu devocional de qualidade assim que você puder. Então, passando agora para a parte do devocional. Hoje eu quero fazer um devocional super simples com você, para você ver que a passagem, que a Bíblia, ela esquadrinha aí de maneiras diferentes. E quero que você abra sua Bíblia aí em Jeremias 16. Nós vamos ler a parte do versículo 10, que fala bem assim: quando você anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão: por que o Senhor decretou coisas tão terríveis contra nós? O que fizemos para ser tratados desse modo? Qual foi o nosso pecado contra o Senhor, nosso Deus? Então você lhes responderá: assim diz o Senhor. Seus antepassados me deixaram, adoraram e serviram outros deuses, me abandonaram e não obedeceram a minha lei. E vocês ainda são piores que seus antepassados. Seguem os desejos teimosos de seu coração perverso e não querem me ouvir. Por isso, os expulsarei dessa terra e os enviarei a uma terra estrangeira, onde vocês e seus antepassados nunca estiveram. Ali poderão adorar deuses dia e noite e não lhe considerei nenhum favor. Bem, só fazendo um panorama rapidinho sobre Jeremias para você não ficar perdido. Jeremias é um livro do Antigo Testamento, ele é um profeta. E ele fala ao povo algumas mensagens que Deus o pede para dizer. Né? Deus estava insatisfeito com a nação dele porque ela estava ali se prostituindo com outros deuses, né? Idolatrando outras coisas que não estavam agradando ao coração do Senhor. E Jeremias, ele leva a mensagem de Deus, né, para essas pessoas. E aqui não é diferente. Se você ler a passagem um pouquinho antes, você vai perceber que Deus ele encarrega Jeremias de falar àquele povo uma série de coisas que ia acontecer. E aí, quando ele fala tudo isso, Deus fala: quando você anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão tal coisa. E aí você vai responder a esse povo, a essa pergunta, dessa maneira, e ainda vai dizer o que eu vou fazer. A passagem de hoje, ela fala muito comigo sobre a soberania de Deus. Isso aqui acontece nas nossas vidas. Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe quais serão os nossos questionamentos, as nossas perguntas frente a tudo isso, mesmo que eu não tenha feito essas perguntas ainda. Ele já sabe, inclusive, as respostas que eu vou dizer, que ele vai me dizer, e ele sabe exatamente o que ele vai fazer em resposta a todos esses questionamentos. Então, a palavra que eu tenho para você hoje é: descanse na soberania de Deus. Né? Ele sabe todas as suas perguntas antes mesmo de você fazer elas. Olha para você ver tamanha soberania. Às vezes a gente vai até um terapeuta, um psicólogo, a um professor, a um pastor, né? A uma pessoa, ao seu marido, a sua esposa, procurando questionamentos de coisas e a gente às vezes não tem as respostas porque essas pessoas não conseguem nos oferecer. Deus não. Deus, ele sabe as respostas de tudo que nós vamos perguntar antes mesmo da gente abrir a boca para perguntar. Então, descanse na soberania de Deus. Deus sabe o que está fazendo e ele sabe inclusive o que ele vai fazer antes e depois de todos os seus questionamentos.
né? Nós não sabemos o que passa no coração de Deus, mas Ele sabe. Por que que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são de paz, não de guerra ao nosso respeito? Porque são pensamentos nossos. Os pensamentos de Deus são de paz justamente porque Ele é conhecedor do tempo e do espaço. Ele sabe o que vai acontecer antes, depois e durante, e sempre. Ele sabe o que vai acontecer em todos os momentos. E Ele sabe, antes que você abre a sua boca para perguntar alguma coisa, Ele já sabe o que você vai perguntar e sabe a resposta daquilo que você vai perguntar também. Ele está esquadrinhando seu coração. Ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro do seu coração, do seu espírito, na sua cabecinha. E Ele ainda é soberano. Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Então descanse o coração do Senhor, porque Ele conhece tudo, conhece seu coração, conhece o que você precisa e é Ele quem sabe os planos que Ele tem a seu respeito. Então, espero que essa mensagem tenha edificado aí a sua vida e que você descanse, né, na palavra do Senhor, com essa palavra de alívio, de conforto. E não deixe de acompanhar os nossos episódios. Se você ainda não assistiu da semana passada, volta lá e assiste e continua aqui no programa que ainda tem muita coisa bacana para você. Até mais. Meus irmãos, te falei que a TV Ágape hoje está uma bênção. Eu tenho certeza que você já deu like. Se não deu, corre lá, vamos lá. Dá o like, compartilha para a gente alcançar mais vidas. Agora, chegou o momento desse quadro que eu também gosto muito, é o testemunho. Quem não gosta de ouvir aquilo que Deus tem feito? É isso aí, pastor Wallace. Hoje nesse quadro muito especial, que é o quadro que Deus fez em minha vida, nós estamos aqui com uma irmãzinha muito especial, que é a nossa irmã Bianca, que vai nos contar aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida. Bianca, paz do Senhor. Paz. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Bianca, vamos começar com você nos contando quem era Jesus para você antes. Então, eu já acreditava em Jesus, né? Mas eu venho de uma igreja católica e lá eu não tenho muita recordação deles falarem muito sobre Jesus. Mas desde nova eu lembro que ia pastores na minha casa orar pela gente. E os pastores falavam muito comigo que eu iria me levantar e que através da minha adoração, da minha vida, minha família também ia se levantar. Bianca, e como que a Igreja Batista Ágape entrou na sua vida? Foi através da minha professora de inglês, a Daiane. Ela tinha um projeto na época que era Encontro de Jovens Emanuel, era uma vez no mês, todo sábado à tarde. E o que mais me marcou foi o de novembro, que depois do culto, depois do encontro, a Daiane chamou eu e meus amigos para ir no culto de jovens na Igreja Batista Ágape, a sede, e eu fui lá e eu me senti muito bem e entendi que lá era meu lugar, eu tive encontro com Deus e depois eu fui domingo e depois fui indo e nunca mais parei. Ô Bianca, e o que mudou na sua vida após esse encontro, após essa confirmação de ter Jesus realmente na sua vida? Mudou muita coisa, porque na época eu estava tentando me encaixar, né, na vida dos meus amigos, vamos dizer assim. Eu estava indo em festa, uma coisa que eu não gosto, eu sempre ia e me sentia mal, e eu comecei a ir, depois que eu tive encontro com Deus também, eu mudei como filha, eu sou uma filha mais obediente, ajudo meus pais, e não saio mais para essas festas, essas bagunças. Bianca, e uma jovem como você, né, é uma fase difícil da vida, confusa, que as tentações vêm. Então, para um jovem, eu creio que sim, é muito mais difícil estar firme, né? Quais as dificuldades que você enfrenta, como que é na escola, nessa fase, e qual conselho você daria para os jovens que estão nos assistindo? Na escola, realmente é muito difícil, porque os jovens de lá é muito do mundo, gostam muito das coisas do mundo, fala muito palavrão. Às vezes eu tô com a minha colega, com a minha amiga falando sobre Jesus e eles do nada viram e falam, para de falar em Jesus, ninguém quer saber não, ninguém mais aguenta ouvir isso. Então realmente é muito difícil. E o conselho que eu dou para os jovens é persista, porque não tem preço, a vida com Deus não tem preço. É totalmente diferente. A sua alegria, aquele vazio que a gente tem no nosso coração, que a gente fica tentando achar em namorados, em bebida, nessas coisas do mundo, só Jesus pode preencher esse vazio. Então, não tem preço. Com certeza, então, vale a pena renunciar para Jesus, né, Bianca? Com certeza, todo dia. Bianca, é com muita alegria que a gente, né, te convidou para estar aqui. Nosso coração se alegra muito de te ver nos caminhos do Senhor, de renunciar, de lutar, que com certeza não é fácil mesmo, principalmente nessa sua fase, mas que Jesus te abençoe grandemente
ricamente e que eu tenho certeza que muitos mais testemunhos virão e que com certeza é só o começo de uma história maravilhosa com Jesus. Glória a Deus. Jesus te abençoe. Amém. Com você, pastor Wallace. Testemunho lindo, maravilhoso. Meus irmãos, vamos conferir agora a agenda da igreja para você ficar sabendo e conhecer tudo aquilo que Deus tem feito aqui na nossa igreja. Vamos acompanhar aí a agenda da igreja. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração. De joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo, nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E, além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a rádio Cultura FM, todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com, e a TV Agape, toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Agora que você já viu a agenda, não tem desculpa. Pode vir. Eu estou sempre na porta ali para apertar sua mão, te dar um abraço. E agora vamos acompanhar alguns takes, alguns lances aqui dos cultos para você ver também o que Deus, como que Deus tem agido aqui no nosso meio. Vamos lá. Tem pessoas aqui orando por relacionamentos destruídos. Pode vir. Mas é essa semente que vai te trazer alegria daqueles dias. Assume isso. Eu quero que você coloque essa semente com a única semente que você perde é aquela que você leva igual. Põe ela no altar aqui hoje, vem cá. Deus vai fazer de uma vida florescente. Glória! Você perdeu tudo. Você não tem mais nada. E Deus dá. Eu sou Deus que realiza os sonhos. O cativeiro não matou teu sonho. Deus me...
abertamente, abertamente. Fala, Senhor, hoje eu estou fazendo um voto contigo aqui. Eu vou pegar mais firme. Eu não estou aguentando mais esse deserto, não estou aguentando mais essa sequidão. O mesmo Deus que leva, você vai lançar a tua semente ao som desse louvor, e o Espírito de Deus vai começar a trabalhar, irmãos, agora no mundo, está mexer agora no mundo espiritual. Lágrimas, ao som desse louvor, Deus vai começar a trabalhar. Deus é bom. Viu o que Deus tem feito aqui no nosso meio? Estamos quase chegando ao fim. Eu nunca vi, rapaz, toda quinta-feira na hora da TV Ágape, o tempo, voa. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com você. Agora, um quadro bacana também, o nosso irmão Zilton. Zilton na mesa com Jesus. Quem está com você hoje, Zilton? Bom, meus amigos, esse é mais um Na Mesa com Jesus, essa mesa de comunhão, onde nós falamos um pouco daquilo que o Evangelho tem como cerne principal de sua mensagem. E hoje, nessa mesa de comunhão, eu tenho o prazer de chamar o meu amigo Daniel. Daniel, seja bem-vindo, muito obrigado. Dá um salve para todo mundo. A paz do Senhor a todos, né? Estamos aí para aprender um pouco, para ser edificado e para edificar pessoas nessa noite. Amém, Daniel. Hoje nós vamos falar sobre a mesa de Emaús. Esse texto você lê ele no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, mas você também o encontra no livro de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 12 e 13. O texto de Marcos ele é apenas um relato. Não consideramos esse texto um texto sinótico porque ele não está diretamente nos 4 evangelhos. Mas nós podemos entender que ele é um texto importante, pois ele foi citado, e assim como Paulo disse, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, hoje nós queremos aprofundar um pouco mais nessa mesa. Nós não vamos ler o texto por questão de ser um texto um pouco extenso, mas nós gostaríamos que você pegasse a sua Bíblia e lesse, para que você pudesse se aprofundar um pouco mais nesse texto. E já um pouco sobre isso, Daniel, eu sei que você tem estudado muito a palavra, e quando nós falamos sobre o caminho de Emaús, sobre esse momento ao qual Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece para alguns discípulos, o texto vai nos dizer que ele aparece para Marta primeiro, para Maria primeiro, depois ele aparece para Maria Madalena, para Joana e Maria, mãe de Tiago. Quando Pedro e João vão até o túmulo, eles não o veem, mas Jesus ele aparece para esses 2 discípulos. Então, como você interpreta isso? O que você entende dessa aparição de Jesus? O que esse texto te fala? Qual é a mensagem que ele traz para você? Eu dando uma estudada a partir do momento que você me fez o convite, né? A primeira coisa que Jesus falou comigo foi sobre intimidade. Que esses 2, ou tanto faz os 12, ou muitos outros andaram com Jesus, mas aqui nesse momento não conheceram, né? Nem mesmo a voz do Senhor, né? Então Jesus me trouxe um pensamento que às vezes você está na igreja, às vezes você está fazendo algo para Deus, não é garantia de salvação, não é garantia de você nem discernir a própria voz do Senhor, né? Então Jesus me chamou a atenção aqui sobre ter uma intimidade, uma aproximação para realmente você estar convicto que você está próximo, íntimo e conhecedor do que o Evangelho nos traz. Sim, Daniel, eu vejo no texto, o texto também ele diz aqui no versículo 15, né, que eles conversavam e discutiam e o próprio Jesus se aproximou deles, porém os seus olhos pareciam que estavam impedidos, né, de o reconhecer. Às vezes nós temos nos apegado às circunstâncias, situações que têm nos acontecido, e mesmo estando com Jesus, essa situação, essa circunstância, ela tem nos impedido de o reconhecer. Às vezes nós estamos passando por prova, por luta, por dificuldade, passando por luto, que era o caso deles, né? Eles tinham acreditado que o Messias viria e iria os libertar do jugo de Roma, que eles iriam estar livres de todo aquele sistema que os oprimia. Então o meu Messias político morre e eles não conseguem reconhecer o Messias que a própria palavra tinha dado para eles, o Messias do reino vindouro. A circunstância às vezes nos rouba essa percepção do olhar. E é engraçado, e eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, que Jesus faz uma pergunta para eles sobre o que os preocupava e do que eles iam tratando, né, ao caminho. E aí aqui diz até o nome de uns, que eles pararam entristecidos e chamava Cleopas.
E aí ele fala assim, que ele era o único que talvez não estava em Jerusalém, não sabia o que tinha acontecido. Essa pergunta para eles sobre assim, Jesus, e aí, você não sabe? Eles não sabiam que era Jesus no caso. Fala assim, cara, você não estava em Jerusalém, você não sabe o que aconteceu com Jesus. Isso te traz o quê? Quando alguém te fala assim, cara, você não sabe o que está passando na minha vida. Certo, então o Espírito Santo ministrou no meu coração que ali naquele momento eles perderam o foco, né? Pararam de olhar para os céus, para as coisas que Jesus tinha falado. Tanto é que Jesus traz sobre as Escrituras, sobre os profetas, e eles pararam de crer no que Jesus tinha falado e começaram a ver o que estava acontecendo ao redor, né? Então o Espírito Santo ministrou no meu coração que se a gente perder o nosso foco, a gente se perde também na nossa vida espiritual. Daniel, muito bom você ter falado essa questão dos profetas, porque quando eles falam com Jesus, né, Jesus, cara, você não sabe o que aconteceu, a gente achou que ele era o Messias e ele morreu, foi entregue, e Jesus traz isso na memória deles. Ele fala assim, cara, mas espera lá, vocês acabam de me contar que ele não estava no túmulo, que o corpo não foi encontrado, vocês não acreditam no que os profetas dizem? E aí o mais interessante, eles não entenderam quem era Jesus. Eles falaram de Jesus para Jesus, mas não reconheceram Jesus. E eu gostaria de falar com você sobre o ponto principal, que seria a mesa, né? Porque quando eles estavam indo embora, Jesus iria embora com eles, e eles pedem para ele ficar com eles até tarde. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação de mesa, um pouco sobre esse momento ao qual Jesus assenta com eles, onde o pão ele é partido, a face de Jesus ela é desnudada diante deles, e eles o reconhecem. O que você acredita que foi o elemento principal nessa mesa que fez com que Jesus fosse reconhecido por eles? Eu acho que foi a retomada do foco mesmo, né? Eu, ministrando com o Espírito Santo, eu temo por Jesus não ter que abrir meus olhos, né? Eu prefiro ficar sensível ao Espírito Santo a todo momento, para não ter que chegar a esse momento, porque um dos pontos que eu ministrei com o Espírito Santo, o fato que trouxe eles a essa mesa foi o fato de estar à tarde, onde eles têm uma hospitalidade de chamar Jesus. E se fosse ao meio-dia, por exemplo, eles perderiam a oportunidade de ter visto a face de Deus ter se revelado para eles, deles ter conhecido algo diferente ali naquela noite e ter retomado o foco, ter retomado a consciência que aquilo que eles estão fazendo realmente é o que deve ser feito, crer no Senhor a todo tempo, a todo momento, independente da situação que estamos vivendo. Interessante isso que você falou, Daniel, que o horário fez com que eles o chamassem para entrar, né? Mesmo estando com eles o tempo todo, foi necessária uma circunstância externa, uma força de fora, para que eles pudessem chamar Jesus para dentro. E até o fato de caminhar com ele, sentir o coração queimar, não fez com que eles reconhecessem quem Jesus era. E o fato de Jesus se assentar na casa de alguém e tomar governo naquele lugar, porque a casa era deles, porém Jesus se assenta à mesa, ele toma o pão, algo que na cultura não era aceito. Era o dono da casa, o sacerdote daquele lar que faria aquilo. E Jesus, ele parte o pão. E ao partir o pão, no momento de compartilhamento, de partilha, seja de experiência, de intimidade, seja de vida, onde a gente senta numa mesa e começa a derramar vida na vida do outro, Jesus, ele é revelado. Eu lembro muito dos dias que nós vamos na sua casa comer peixe. Você está lá na cozinha, você está fazendo os peixes, a gente está conversando à distância, mas quando a gente senta na mesa, já reparou que o assunto sempre volta para Jesus? Sempre. E a mesa, ela tem esse poder. Ela sempre vai trazer Jesus para perto. Hoje eu não consigo, qualquer momento, né, de mesa de comunhão, ficar sem falar de Jesus, porque a todo momento eu busco me edificar, e mesmo sem querer a gente acaba edificando pessoas, e nisso a gente cresce em todas as áreas, né? Hoje, sem Jesus, realmente não dá para viver, e essa comunhão é necessário, não somente a mesa, o Espírito Santo me trouxe a vários lugares, né? Um exemplo é congregar, né? Eu vejo pessoas falando que para ter Jesus não precisa vir na igreja, que para ser cheio do Espírito Santo não precisa vir diretamente todos os cultos, e o Espírito Santo
ministrou ao meu coração que tinha só 3 dias que Jesus era morto e eles já se esfriaram, eles já se esqueceram de tudo que Jesus disse e começaram a se envolver com a gritaria do mundo. Pensa uma pessoa que vem só nos domingos, é lógico que tem pessoas que têm os seus afazeres, mas ficam 6 dias sem congregar. A gente é bem mais fraco que o povo de antigamente, que viveram com Jesus lado a lado. Então, é impossível a gente ficar sem a comunhão. É isso aí, meus amigos. Hoje nós aprendemos que Jesus, ele caminha conosco. Por muitas das vezes somos nós que estamos com os olhos fechados e não temos enxergado. Mas isso não impede que ele tenha acesso a nós. E nesse acesso a nós, ele vai chegar, ele vai se assentar, ele vai ter governo no lugar. E a importância, assim como o Daniel frisou, de nós também estarmos sempre presentes, sempre em comunhão. Porque 3 dias foi o suficiente para fazer com que eles quisessem ir embora. 3 dias tirou toda a esperança. E como que nós queremos manter-nos de pé, tendo muito menos tempo com ele? Daniel, eu queria te agradecer, cara. Obrigado por ter disposto o seu tempo, sair do seu lar. E que mais e mais pessoas sejam edificadas com isso. E que você possa também buscar mais ter mesas com Jesus. E que ele possa, sim, no seu lar, ele ter governo, ter o controle, se assentar na sua mesa, ele partir o pão e que a face dele seja revelada todos os dias. É com o senhor, pastor Wallace. Beleza. Valeu, Zilton. Obrigado, Daniel, pela sua presença. Agora chegou o momento da palavra. Estamos tratando de um tema aqui, como fazer do jeito de Deus no tempo do homem. Uma mensagem bem rápida, curta e objetiva, mas veio do céu e vai falar com você. Se assenta aí para você ouvir a palavra. Meus irmãos, vamos lá, vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui com um tema, hoje é o 3º dia, como fazer do jeito de Deus no tempo do homem, ou seja, nos momentos de dificuldade, como que nós temos que agir de acordo com a vontade de Deus. Eu estou lendo um texto para servir de base, Ezequiel capítulo 46, versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias, que serão dias de muito trabalho. Mas no 7º dia, tem traduções que diz no sábado, é a mesma coisa, mas no 7º dia ela se abrirá. O texto que eu li está dando referência de 2 números, o número 6 e o número 7. Dentro da numerologia bíblica, o número 6 representa o número do homem, ou do esforço do homem, enquanto o número 7 simboliza o número de Deus, a plenitude de Deus. Então, dentro dessa ótica, o texto ficaria assim: todos nós teremos dias de trabalho, dias de lutas, dias de portas fechadas, dias difíceis. Mas também chegará o tempo de Deus, o tempo onde as portas vão se abrir, o tempo onde o milagre vai acontecer. O nosso desafio é fazer do jeito de Deus no tempo da crise. É aí que o milagre acontece. Então eu estou falando para você algumas histórias que tem o número 6 e o número 7 na Bíblia. E hoje eu quero falar para você uma história muito conhecida que está em 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Quem não conhece a história de Naamã, aquele capitão de guerra da Síria, um homem importante, valoroso, a Bíblia enche ele de qualidades, só que diz assim, porém leproso. A lepra daquela época era uma doença quase incurável. A pessoa, ela dava uma mancha na pele e aquela mancha só ia crescendo, ia comendo a pessoa aos poucos, até que chegava um ponto que a pessoa teria que se isolar e morria com uma morte dolorosa. Só que Naamã, ele conseguia cobrir aquela lepra por causa da sua roupa, era um homem importante, mas ele estava sofrendo dentro da sua casa. Mas dentro da casa dele havia uma serva do Senhor, uma menina, que ao ver o sofrimento do seu patrão, ela chama a sua patroa e diz assim, lá na minha terra em Israel, lá tem um profeta, e se o meu patrão for lá, ele vai receber a cura. Olha que menina ousada. A esposa de Naamã ouviu isso, contou para ele e ele acreditou. Falou, então vamos lá. Ele foi até o seu rei, o rei deu a permissão e Naamã foi com a sua comitiva, aquele homem importante, agora indo até a terra de Israel para falar com o profeta Eliseu. Só que quando Naamã chega na porta do profeta, ele achou que o profeta iria receber ele com honraria, né? Afinal de contas ele estava acostumado com isso. Só que quando chega na casa
de Eliseu, Eliseu nem recebe ele direito. Eliseu só manda um recado para ele, ó, fala para esse homem aí, para Naamã, mergulhar no rio Jordão 7 vezes e ele será curado. Ixi, a Bíblia vai dizer que Naamã ficou nervoso, ficou furioso e queria ir embora. Aí os seus amigos falaram assim, ô Naamã, poxa, a única coisa que ele pediu para você é que mergulhar no rio. A gente já veio lá da Síria aqui, vamos obedecer ele. Aí durante 6 mergulhos ele entrou no rio Jordão e nada aconteceu. Mas quando deu o 7º mergulho, irmãos, a Bíblia diz que a pele dele foi restaurada, ele foi curado a ponto da pele dele parecer-se como uma criança. Então vamos aplicar. O que seria o tempo do homem, meu irmão? O tempo do homem é quando nós temos uma lepra dentro de nós, aquele problema que vai nos matando aos poucos, aquele problema que às vezes o pessoal que está com você na rua não sabe, mas quando você chega em casa, você vê que aquilo está te consumindo, é aquele problema oculto que às vezes você não pode contar para ninguém, é aquele problema que você pode ser general, você pode ter dinheiro, você pode ser importante, mas mediante a lepra, o que os seus títulos podem te ajudar? Às vezes nós temos problemas assim, o tempo do homem é isso, é quando o nosso recurso, o nosso diploma, o nosso conhecimento, o rei, o presidente não pode fazer nada por nós. Esse é o tempo do homem. Quem nunca viveu situações assim? Então como que nós vencemos essas dificuldades? Como que nós fazemos do jeito de Deus? A primeira coisa que eu vejo aqui, Naamã, por questão de orgulho, ele não queria pular no rio Jordão, porque o rio Jordão era um rio escuro, um rio turvo. Mas olha que interessante, os amigos de Naamã falaram assim, ô Naamã, entra no rio, rapaz, a única coisa que o profeta pediu é isso. Então a primeira lição que nós temos aqui, no tempo do homem, no tempo da dificuldade, cerque-se de pessoas que irão te aproximar de Deus, cerque-se de pessoas que te aproximem do milagre, porque na hora da dificuldade, você é tentado a desanimar, você é tentado a pensar em retroceder, mas se você tiver amigos que te aproximam de Deus, amigos que te incentivam, amigos que te colocam para cima, a vitória vai chegar. Irmãos, Deus usa pessoas para mudar a nossa história. Você tem que escolher as pessoas a qual serão seus amigos. As suas amizades podem te aproximar do milagre, como podem te afastar do milagre. Amigo de verdade, amigo bom, não é aquilo que fala aquilo que você quer ouvir. Amigo de verdade é aquilo que fala aquilo que você precisa ouvir, que às vezes te fala a verdade, você não gosta às vezes, mas ele está te aproximando do milagre. Então eu quero liberar uma palavra para você. Deus vai colocar pessoas certas na sua vida. Deus vai colocar amigos de verdade, amigos que irão te aproximar da bênção, amigos que vão te levar para perto de Deus. E toda pessoa que está perto de você, que não está somando, Deus vai tirar. A segunda coisa que eu aprendo aqui, como fazer do jeito de Deus, Naamã não queria pular no rio Jordão, mas ele teve que pular. Por quê, pastor? Porque na vida você não faz o que quer, na vida você faz o que é necessário. Nem sempre você vai ter vontade de fazer o certo, mas você tem que fazer a si mesmo. Às vezes você não vai ter vontade de orar, mas você vai ter que orar a si mesmo. Às vezes você não quer vir à igreja, mas mesmo sem vontade você vai ter que vir. Às vezes você não quer perdoar a pessoa, mas você vai ter que perdoar, porque, repito, na vida você não faz o que quer, na vida você faz o que é preciso. Quem sabe eu estou pregando para alguém agora, a sua vontade é parar e retroceder, mas você não vai fazer, você vai prosseguir adiante, mesmo a sua carne pedindo para você não fazer. Nós não andamos de acordo com a carne, nós andamos de acordo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre nos ensinará a fazer aquilo que é certo, irmãos. Por que Naamã teve que mergulhar 6 vezes e nada acontecer? Escute isso aqui. Terão momentos que você vai mergulhar, que você vai fazer o certo, você vai fazer aquilo que Deus pede, e parece que nada está acontecendo. Mas durante os 6 mergulhos de Naamã, Deus estava tratando em uma área dele, irmãos. Às vezes você vai vir à igreja, às vezes você vai orar, você vai fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, e nada aparentemente vai acontecer. Mas Deus está trabalhando em uma área da sua vida.
Deus está trabalhando em uma área que nem você sabe que precisa. Aqui Deus teve que trabalhar no orgulho de Naamã, Deus teve que trabalhar na prepotência dele, Deus teve que mostrar para ele que os títulos dele aqui na terra não valem nada. Sabe o que significa Jordão? Jordão significa aquele que desce. Então, para você receber teu milagre, aprenda a descer, aprenda a se humilhar. Deus está trabalhando na sua vida. Durante 6 vezes não aconteceu nada, porque é o tempo do homem. Mas diz a Bíblia que no 7º mergulho, na 7ª vez, olha o tempo de Deus aí, ó. Quando chegou o tempo de Deus, aquele homem se levantou completamente curado. A Bíblia diz que a pele dele ficou como se fosse de uma criança, irmãos. Olha só, 6 vezes nada aconteceu, 6 vezes ele fazendo aquilo que não queria. É o tempo do homem, mas quando chegou o tempo de Deus, porque ele fez aquilo que tinha que ser feito, porque ele estava acompanhado de pessoas certas, porque ele creu, o milagre aconteceu. E eu quero liberar essa palavra para você também. Continua fazendo o que é certo, porque vai chegar uma hora que Deus também vai mudar a sua história e essa lepra vai sumir. E para nós concluirmos, sabe o que é maravilhoso nessa história? A lepra, pouquíssimas pessoas eram curadas, pouquíssimas, e as que eram curadas ainda ficavam com sequelas. E a lepra que demorava 3 a 7 anos para ser curado, mas na vida de Naamã aconteceu 2 milagres. Primeiro, não ficou sequelas nenhuma. Irmãos, vai acontecer isso na sua vida também. Quando o tempo de Deus chegar, não vai ficar sequelas. Deus vai curar até a tua alma, não vai ficar marca nenhuma. E segundo, aquilo que demoraria de 3 a 7 anos, Deus tem o poder para fazer, em um estalar de dedo. Deus pode acelerar o tempo. Talvez você fale, pastor, Deus pode até curar, Deus pode até fazer, mas vai demorar. Irmãos, Deus é o dono do tempo. Aquilo que levaria anos, Deus pode realizar neste momento, porque quando chega o tempo de Deus, ficamos sem sequelas e Ele acelera o tempo. Receba essa palavra aí, o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar aqui que o tempo de Deus está chegando. Quem sabe eu esteja pregando para algumas pessoas que estão como Naamã, tem uma lepra, tem um problema que está corroendo, que está matando aos poucos, que está tirando o sono, que está tirando a paz. Senhor, eu lhe peço agora em nome de Jesus, cure essa lepra, que nós venhamos nos cercar de pessoas que nos aproximam do milagre, que a gente venha fazer aquilo que é necessário, não aquilo que a gente quer, que nós venhamos entender que a cada mergulho, a cada dia, Deus está trabalhando em uma área da nossa vida. Nós precisamos de ir no Jordão, precisamos de descer, de nos humilhar, porque é assim que o milagre acontece. E quando chegar o tempo de Deus, vai ficar sem sequelas, e o Senhor tem o poder de acelerar o tempo. Pai, este pai de família que está desempregado, essa pessoa que luta contra essa enfermidade, essa pessoa que está vendo a sua família dividida, esse homem que está lutando contra uma dívida. Espírito Santo de Deus, muda essa história, muda esse quadro. Este homem, essa mulher que está afastado dos teus caminhos também, que eles possam se reconciliar contigo. Nessa noite, Deus, eu profetizo o milagre, eu profetizo a salvação, a transformação, em nome de Jesus. Amém. Assim nós chegamos ao fim. Espero que você tenha gostado e depois você compartilha. Permitindo o Senhor, estaremos aqui semana que vem. Um abraço e a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.